Meu nome é Marcos Eduardo Decais e desde que eu nasci, na verdade, minha mãe e meu pai me chamam de Nino. Eu morei boa parte do meu tempo na freguesia do Ó, que é um dos bairros mais antigos de São Paulo. Daí, como eu havia dito, me fiz teatro por um período. Depois, eu sempre fiquei muito envolvido com a Igreja Católica, então eu fui coroinha, porque minha família era religiosa, de certa forma, tal. Fui coroinha, daí depois acabei achando que eu podia ser religioso. Tentei estudar para ser padre. Fiquei 6 meses num seminário em Minas, e daí lá eu tive um pequeno... soltou um pequeno parafuso da minha cabeça, eu entendi que estava tudo errado na minha vida, então eu tive uma espécie de sei lá, surto, o que foi, que eu tive uma crise mesmo, assim, forte, voltei, e aí que eu fui estudar artes, porque, enfim, também por causa de um auxílio que eu tive, porque eu não tinha muito condições e tal. Quando eu fui estudar artes, na verdade, foi meio por acaso que o padre mesmo que incentivou, putz, você tem que estudar artes e tal, mas eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Tanto quando eu entrei na Santa Marcelina, as primeiras aulas que eu tive, eu achava muito esquisito algumas coisas, e eu entendi a arte à medida ali no máximo o Renascimento e modernismo e etc. Então eu não sabia muito bem o que era arte contemporânea. E eu fui dar conta de que eu podia trabalhar especificamente sendo artista, não sei se é essa palavra, mas ser artista, essa coisa, foi quando eu percebo que o link mesmo de fado arte contemporânea, ela está numa conduta mais de quem vê e faz esse recorte, e não no campo especificamente de uma técnica, assim, mas no campo de um recorte, esse olhar desviado, no sentido que não está olhando para o mesmo lugar, que em geral a gente deveria estar olhando. Então acho que esse olhar que você faz, esse desvio para o olhar, que eu acho que é ali que eu comecei a entender um pouco mais que eu podia trabalhar com a arte contemporânea, perceber o mundo através de um desfalque, assim, de alguma coisa. Quando a gente chegou nesse desenho, foi um pouco, eu acho, pelo meio que aconteceu a conversa, assim. Porque eu ia mostrando, eles chegaram aqui, a gente foi conversando e cada hora eu mostrava uma coisa e outra coisa. E o Oramas foi se encantando também com essas camadas de coisas que estavam na poética e não especificamente, eu acho que o que interessou é quase um caminho único em várias linguagens, assim. Primeiramente, eu trabalhava com os nós, que vai ter acho que alguma coisa na Bienal, eu amarrava uma série de tecidos. Quando eu percebi que eu estava amarrando esses tecidos, eu percebi tensão. E aí eu comecei a criar, poeticamente, eu falo que é o lugar do silêncio. Então eu comecei prender objetos, amarrar, dar nó, até que eu fiz uma cadeira que ela, embaixo dela tinha várias xícaras. E aí que eu olhei, fiquei olhando para essa cadeira e pensei nesse objeto convidando um corpo. E foi aí que meu corpo entrou no trabalho, através desse objeto. Ele não existia no trabalho. Aí eu comecei a pensar que então os objetos tinham que vir para o meu corpo. Eu comecei a amarrar ou ligar esses objetos ao meu corpo. Nesse paralelo eu pensei, então eu posso fazer e ser a coisa. Eu comecei a me contaminar o meu corpo. Então eu vou criando essas alegorias, eu sou a própria coisa e faço a coisa. Só que quando a máquina dá o disparo, é como se fosse que ela congela, que eu chamo esse lugar de silêncio, que eu comecei a chamar de escultura, que é o lugar desse disparo do silêncio que eu falo. Dá para entender um pouco?